Olá, aqui é Vitor Azevedo e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa conversa, a esse espaço de podcast que recebe com carinho o nome de Jesus Hoje, que é a minha tentativa de falar de Jesus de Nazaré a partir dos nossos dilemas do hoje, das nossas perguntas de hoje e das complexidades contemporâneas. Então, bem-vindo, bem-vinda e eu espero muito que faça sentido para você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira conversa desse podcast que carinhosamente chamamos de Jesus Hoje. Essa nossa tentativa de falar de Jesus e, a partir de Jesus, para qualquer que seja o dilema do hoje, para qualquer que seja a nossa circunstância, a nossa experiência do hoje. E eu queria começar esse podcast dizendo que eu não imaginei que um dia fosse fazer o que eu vou fazer aqui agora. Até porque, durante os últimos anos da minha vida, eu nunca me defendi, eu nunca reagi às manifestações, aos cancelamentos, aos apagamentos, às críticas. Eu nunca reagi a tudo isso que acontece em volta de mim há alguns anos. Então eu não imaginei que eu fosse fazer o que eu estou para fazer com você aqui agora. Mas de um tempo para cá eu tenho sido convencido de que eu preciso colocar no mundo também a minha narrativa, e que eu preciso colocar no mundo a minha opinião, e que eu preciso colocar no mundo o meu ponto de vista, né? E que o meu silêncio, muitas das vezes, pode facilitar a confusão na cabeça das pessoas, e que quando eu não falo nada, tem alguém falando em meu lugar. E uma pessoa que está confusa, está angustiada, está sem saber no que acreditar, ela vai ter tanta coisa para ouvir da galera que está querendo me deslegitimar, que uma hora ou outra ela pode aceitar, concordar e ser levada nessa onda aí também. Então eu quero começar a propor a minha narrativa, os meus porquês, os meus motivos. Então hoje é a primeira vez que eu vou comentar sobre esse episódio da minha ida ao show da Anitta, que virou manchete, né? E virou manchete na pauta evangélica como se eu tivesse sido flagrado, como se eu tivesse ali escondido e alguém fez um vídeo e sem querer eu apareci no vídeo da pessoa e aí o meu mundo caiu, né? Então eu quero comentar hoje sobre esse episódio da minha ida no show da Anitta. E eu quero falar primeiro com você que pode ter, de alguma maneira, ficado confusa e de alguma maneira isso te incomodou honestamente. Então, a você que ficou honestamente incomodado, honestamente incomodada, eu queria dizer que eu entendo você e que eu te entendo pelo fato de que eu cresci num lugar aonde eu também aprendi de que aquele lugar que eu estava não é lugar de crente ir, não é lugar de crente frequentar, e se não é lugar de crente, muito menos de pastor. Então queria deixar aqui toda a minha solidariedade com o seu incômodo, porque ele é sim, de fato, honesto. E a você que ficou honestamente incomodado, eu peço que fique com a gente aqui até o final da conversa, porque eu realmente acredito que essa conversa pode esclarecer muita coisa aí na sua cabeça. Não que você vá concordar com tudo que eu tenho a dizer, mas te esclarecer eu tenho certeza que vai. Então fica aqui com a gente. Agora, é verdade que, por mais que existam pessoas que ficam honestamente incomodadas, e eu super entendo, eu também ficaria, é também verdade que existem os incomodados maldosos, aquela gente maldosamente incomodada, que utiliza desse momento, dessa foto, desse vídeo, quase como um troféu. É gente que, inclusive, está aqui me ouvindo agora, procurando um corte de uma fala minha para tirar do que eu estou querendo dizer como um todo e ficar me rebatendo e reagindo a esse recorte que a própria pessoa faz na internet, ganhando like e ganhando fama e ganhando
comentários, engajamentos através de uma desonestidade dessa. Então, a você que está aqui agora procurando um corte, eu desejo a você, e a minha oração por você é que você encontre primeiro um bom terapeuta, né, para entender tudo isso aí, para assimilar isso tudo. Então, te desejo terapia e libertação, né? Então, a você que é um maldoso, que escreve de um jeito ah, sem educação e que reage com maldade. Não tem outra palavra, não. Não é só sem educação. É maldade. É não amor. É de maneira odienta. A você que está aqui agora procurando esse corte e que tem esse tipo de índole, eu oro que você encontre boa terapia e libertação. Agora, eu queria, para além dessas duas primeiras constatações, né, então falar que eu quero começar a propor a minha narrativa, a deixar claro as minhas opiniões e os meus porquês, e também a falar com você que se incomodou, tanto honestamente quanto o de maneira maldosa. Eu queria agora ler um texto bíblico. Na verdade, eu quero ler alguns textos bíblicos com você hoje, mas eu começo pelo Salmo capítulo 1, verso 1. Então, Salmos, o capítulo 1, o verso 1, que sem dúvida é um dos textos mais conhecidos dos salmos bíblicos, e na tradição evangélica é um texto muito citado e que foi muito citado para rebater e para questionar a minha presença no show da Anitta. Então, o Salmo 1, verso 1 diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Esse texto, na versão A Mensagem, do Eugene Peterson, diz que Deus gosta especialmente daqueles que não se assentam no bar do pecado. E se a gente fizer um F5, né, uma atualização ao texto para essa nossa conversa e para essa época desse mais um cancelamento que eu vivi na rede social, por essa parte da igreja evangélica, esse texto poderia ser lido da seguinte maneira: Deus gosta especialmente de você que não é flagrado na roda do show da Anitta. Né? Você que não tem esse histórico, a você que não tem essa imagem, esse flagra, a você que não tem essa foto na sua história, você é bem-aventurado, bem-aventurada. Então, esse foi um texto muito utilizado e eu quero agora ler também o texto de Lucas capítulo 15, texto de Lucas capítulo 15, o verso 1, onde o evangelista Lucas diz para nós que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus falar, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam dizendo: Este homem recebe pecadores, publicanos e come com eles. Na versão do Eugene Peterson também, o texto diz que um grupo de pessoas de reputação duvidosa estavam ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Muito interessante isso aqui. Primeiro, eu queria dizer a você que, lendo esses textos para você, eu não estou querendo dizer que Vitor Azevedo está para show da Anitta, como Jesus está para esses pecadores e publicanos na mesa aqui do texto de Lucas capítulo 15. Eu não estou dizendo para você que na foto que saiu a minha nesse show é o mesmo que você lê Lucas capítulo 15 e vê Jesus rodeado de pecadores. Então, não é o que eu estou dizendo. Pelo contrário, o que eu estou querendo dizer a você é que, da mesma maneira que há 2000 anos atrás, os fariseus, os mestres da lei, a religião predominante da época, se incomodava
com certos lugares e certas pessoas e etiquetavam essas pessoas como gente de má reputação, porque vale dizer isso a você, né? O texto não diz que Deus considera essas pessoas que a religião considera como pessoas de má índole e má reputação. O texto não está dizendo que os fariseus e os mestres da lei, eles achavam que essas pessoas eram de má reputação porque Deus também achava. Não, esse é um julgamento deles. Essa era uma etiqueta que a religião predominante, no caso aqui os fariseus, os mestres da lei, eles que etiquetavam as pessoas com esses adjetivos. Isso não é a opinião de Deus, né? Então, o que eu estou querendo dizer para você é que da mesma maneira que isso acontecia na época de Jesus, isso acontece até hoje. Existem lugares corretos para se estar e existem pessoas que são pessoas indigestas. Então, por exemplo, eu vi alguns comentários dizendo algo parecido com isso. Qualquer outra pessoa num palco estaria ok, mas a Anitta é demais. É quase que passou dos limites. O que essa pessoa está dizendo por detrás das palavras é que a Anitta ela merece menos e que a Anitta é uma pecadora pior. É isso que está por detrás desse discurso, né? E era mais ou menos isso o que esses líderes religiosos aqui, os mestres da lei da época de Jesus, pensavam das pessoas que estavam comendo com Jesus, que estavam em volta de Jesus. Então, o que eu estou querendo sugerir para você não é que o Vitor está para a foto no show como Jesus está para essa janta aqui que está incomodando os religiosos. Não. O que eu estou querendo dizer para você é que ainda hoje, depois de 1000 anos, a religião predominante, quem tem a prerrogativa ou quem se acredita ter a prerrogativa de privatizar Deus, a experiência de Deus e a reputação de Deus, ainda continuam etiquetando pessoas como pessoas de má reputação e pessoas que não são dignas sequer da nossa atenção, da nossa relação, do nosso afeto, da nossa janta. Porque é bonito isso, né? Que Jesus não só estava perto deles, Jesus comia com eles, Jesus sentava com eles, Jesus conversava com eles. E eu acho interessante que não só Jesus está à vontade com os de má índole, ou os que tinham reputação de má índole, né, os que foram etiquetados dessa forma, mas esses que foram etiquetados como pessoas pecadoras e como pessoas menos dignas, como pessoas que de alguma maneira estão fora do alcance do sagrado, essas pessoas se sentiam bem com Jesus. E isso é uma notícia maravilhosa. Não só Jesus estava bem com elas, mas elas estavam bem na companhia de Jesus. Então, eu queria fazer essa primeira provocação. E esses mestres da lei e esses religiosos, obviamente que conheciam o Salmo 1, né? Que estava escrito, olha, aquele que se senta na mesa dos escarnecedores, e é claro que sempre tem que ter uma religião, um povo para dizer quem é escarnecedor e quem não é, e geralmente quem está lendo o texto e quem tem a prerrogativa do texto, né? Quem tem o poder da fala é quem vai dizer quem é o escarnecedor e quem não é. Então, é óbvio que quando eles viam aquela cena, eles pensavam, poxa, bem-aventurado é quem não se senta naquela mesa. O que é que Jesus, que se diz Filho de Deus, está fazendo lá? Né? Então, esse juízo, essa etiquetagem que acontecia na época contemporânea de Jesus, infelizmente continua acontecendo até os nossos dias atuais. Agora, também é muito interessante a gente pensar que a foto, o vídeo, né, que saiu de mim lá no show, eu tô do lado da minha esposa e rodeado dos meus amigos, né? Então no vídeo eu não estou praticando uma imoralidade sexual, eu não estou praticando uma perversão, eu estou ao lado da minha esposa
e em volta dos meus amigos. E esse vídeo, essa foto, eles foram suficiente para que as pessoas dissessem que eu estava em pecado e que aquilo foi quase que um fechar do meu caixão, né? Porque eu venho sofrendo esse cancelamento, esse apagamento já há alguns anos, e para muita gente, essa foto, esse vídeo, foi a constatação de que o Vitor morreu para a fé, o Vitor se perdeu, o Vitor está enterrado no que se diz respeito ao mundo evangélico e tudo isso. O Vitor agora é outra coisa, se perdeu. Então, o vídeo, a foto, ao lado da minha esposa, perto dos meus amigos, foi suficiente para gerar esse tipo de narrativa e esse tipo de constatação. Pecador, falso pastor, ex-pastor, desviado, falso profeta, né, charlatão e todo esse negócio. E fica muito evidente que para essa parte hegemônica da igreja evangélica, geografia, lugar geográfico, de alguma maneira é sinônimo de santidade. E sim, eu também cresci aprendendo isso, que tem certo lugar que gente santa não pisa. E aí o que essas pessoas fazem? Elas jogam versículos bíblicos, então pegam um texto daqui, um texto de lá, colocam esses textos nos comentários da minha foto, da legenda do vídeo, tudo isso, e enquanto se lê aquele texto isoladamente, sem fazer menção e sem ler o texto dentro do seu próprio contexto, e depois, inclusive, de ter lido o texto no seu próprio contexto, fazer a hermenêutica a partir de Jesus de Nazaré, do Evangelho, então, jogado de maneira solta e isolada, é verdade que existem textos que dão a entender que uma pessoa santa, uma pessoa que segue a Deus ou uma pessoa justa, não sentaria em certos lugares ou não estariam em certos lugares. É verdade que dá para fazer isso, como muita gente fez e como muita gente continua fazendo até hoje, usando textos isolados para dizer que quem frequenta aquele lugar é falso cristão, não é crente, é desviado, é qualquer coisa menos alguém engajado com o caminho de Jesus de Nazaré. Então, é verdade que dá para fazer isso com texto isolado. É verdade. Agora, também é verdade que não dá para fazer isso diante de Jesus de Nazaré. Não dá para falar e dizer isso, que existem lugares que são santos e que frequentados por santos, que são frequentados por santos, né? E que existem lugares que não são santos e que gente que é santa não deveria frequentar. Não dá para fazer isso olhando para Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré põe isso tudo de cabeça para baixo. Jesus de Nazaré, ele derruba essa ideia de várias formas e em vários momentos. Essa ideia de geografia santa para Jesus de Nazaré não cabe, não desce. Em Jesus isso não é uma realidade. Pelo contrário, Jesus, ele diz que vai destruir o templo e está multiplicando vinho em festa de casamento. Né? Jesus, ele diz que vai destruir o templo e que a lógica do templo está com seus dias contados, enquanto se assenta com pecador, com publicano, com prostituta, e frequenta lugares que a religião predominante, como foi falado, já etiquetou como profano, afastado, né? Distanciado. Então, o que foi lido e foi sendo apropriado aos contemporâneos de Jesus, que santidade e ser santo como Deus é santo significava estar separado da mesa dos pecadores, estar separado das geografias profanas, estar separado de certas relações. O que foi lido e apropriado dessa maneira, como lemos lá em Salmo capítulo 1, né, então o bem-aventurado é o que está fora da rede dos escarnecedores, do bar do pecado, né? Ou se não, como
se traduz, por exemplo, a própria Torá, né? O mandamento da Torá, seja santo como seu Deus é santo, e que até então isso era lido como seres separados, pessoas que separadas por serem puras demais para se misturarem, né? Então, essa lógica que enquanto mais eu me santifico, mais distante da realidade do outro, quanto mais distante das mesas e da condição humana eu estou. Então, essa leitura, essa chave de interpretação, né? Essa apropriação da lei que faz com que a santidade seja excludente, separatista, segregadora, em Jesus de Nazaré, ela não só tem uma denúncia, como ela fica desvalidada. Porque é em Jesus que o mandamento do seja santo como eu sou santo, que está sim na lei de Moisés, na palavra de Jesus, nas palavras de Jesus, se transforma em sejam compassivos, tenham compaixão, como o Pai de vocês tem compaixão. Né? Então, esse, inclusive, é um texto muito bonito que vale a pena a nossa leitura nesse momento, que é Mateus capítulo 5, que é quando Jesus falando com os seus discípulos, ou falando ali o sermão da montanha, falando com as pessoas, né? Ele diz o seguinte, ó, vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz o seu sol raiar sobre bons e maus, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. E se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? O que isso tem de mais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Olha só, Jesus está aqui levando a nossa concepção, a nossa ideia, o nosso imaginário de santidade, de perfeição, para um outro lugar. E o lugar que Jesus está propondo à nossa imaginação, a se pensar sobre santidade, perfeição, santificação, quanto mais você amplia a sua capacidade, a sua potência em orar por quem te persegue, desejar o bem para quem te quer o mal, amar seu inimigo, mais perfeito como Pai do céu você se torna. Então, aqui já não é mais quanto mais distante dos pecadores você está, mais próximo de Deus, o Criador, você está. Até então, essas pessoas contemporâneas de Jesus fazem essa apropriação do texto, que é bem parecida com um contingente significativo do campo evangélico no Brasil hoje. Quanto mais santo você é, mais distanciado das coisas profanas, e obviamente que quem etiquetou como profana foi essa mesma galera que considera que santidade é se distanciar. Então, quanto mais perto de Deus, o santo, mais distanciado do profano você estará. Aí vem Jesus e diz, então, quanto mais perfeito você for como o Pai de vocês que está no céu, menos você vai diminuir a potência do seu amor e mais amplitude o seu amor, a sua oração e a sua bondade universal, incondicional, que não pergunta a quem ela é direcionada, vai aumentar e vai se ampliar. Esse mesmo texto de Mateus capítulo 5, o próprio evangelista Lucas também fala e comenta ele no capítulo 6, do seu verso 27 ao 36. Eu leio para vocês, abre aspas, evangelista Lucas. Lucas capítulo 6, verso de número 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Olha isso, orem por aqueles que os maltratam. E nesse sentido, eu falo isso diante de Deus e animado com essa realidade, com esse caminho. Que todas as vezes que um comentário, uma pessoa me maltrata, porque uma coisa é discordar, outra coisa é maltratar, né? Isso tem que ficar enfatizado. E uma coisa é ter liberdade de opinião. Outra coisa é ser odiento, é ser maldoso, né? Então você tem liberdade para discordar de mim, mas maltratar uma pessoa, isso já ultrapassa a ética, né? Da humanidade. Os humanismos
são ultrapassados, quanto mais o evangelho. Então, Jesus diz, quando alguém te maltratar, ore por essa pessoa. E se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que te pede. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Pois que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Olha aqui, olha só isso. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Em que sentido Jesus está dizendo? Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha que coisa impressionante que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, vocês serão reconhecidos como filhos de Deus. Vocês serão, essa vai ser a recompensa de vocês. Vocês serão reconhecidos filhos de Deus quando vocês estenderem a amplitude da bondade de vocês para com os ingratos e maldosos. E aí eu fico imaginando como que o cenário público do nosso país observa a igreja evangélica brasileira dando seu testemunho. Eu fico imaginando, por exemplo, a sociedade pública do nosso país lendo os comentários que as pessoas fazem nas publicações, os comentários que fazem a meu respeito, por exemplo, ou a respeito de qualquer outra pessoa. E a gente está vivendo hoje numa polarização tão gigantesca que, infelizmente, com 2 cliques, você encontra um comentário em qualquer página sobre a discordância que gera maltrato e ódio. Né? O gabinete do ódio está instalado no nosso país, na rede social, enfim. Então, não só no nosso país, né? A gente pode um dia, inclusive, fazer um podcast só para falar sobre como o ódio está organizando as nações e aqui agora fazendo esse recorte do mundo ocidental. Mas, dando sequência, Jesus está dizendo, a recompensa de vocês é serem chamados filhos de Deus enquanto vocês estendem a misericórdia. Enquanto vocês estendem a bondade, enquanto vocês dão a outra face, né? E vale dizer que Jesus está falando com pessoas aqui que estão sob o domínio do Império Romano. E Jesus está falando aqui com gente que está sendo torturado, apanha, e não só torturado e apanhando fisicamente, mas em sua dignidade, estão oprimidos em sua dignidade. E Jesus está dando um caminho de revolução. E o caminho de revolução que Jesus está propondo é estender a bondade e a oração a essas pessoas. Isso é um sinal de resistência, não de fraqueza. Então, é aqui que eu vou encontrando como é que Jesus vai constatando a santidade, a perfeição, a transformação que o Evangelho, que o movimento do Espírito Santo gera em mim e em você. E isso daqui, cá entre nós, é muito mais difícil do que a santidade estética e geográfica. Né? Só você imaginar, o que é mais fácil? Não ir num show, não estar em determinados lugares esteticamente profanos, ou ter um coração que abençoa quem te maldiz e que dá a quem não necessariamente merece o que você está querendo dar, e que estende a bondade a pessoas ingratas e maldosas. O que é mais difícil? Não estar numa geografia específica, profana, e não usar certo tipo de roupa estética? Ou estender a bondade a pessoas malvadas e ingratas e pessoas odientas? E o que é mais fácil? E é nesse sentido que o caminho de Jesus ele é uma porta estreita.
E é muito engraçado que as pessoas, elas leem esse texto de Jesus falando da porta estreita e elas continuam com a chave da santidade geográfica e estética, achando que a porta é estreita porque eu fico na minha casa cheio de vontade de estar num lugar, numa geografia, numa estética que é profana, e aí é estreita a porta porque eu tendo essa vontade, eu mato a minha carne e fico em casa de pijama, durmo cedo, acordo cedo e vou tomar ceia no outro dia achando que isso é santidade. Quando na verdade eu posso ficar em casa de pijama e deitar na minha cama com o coração todo odiento, com o coração, enquanto comenta, maltrata e diminui a pequena dignidades humanas em comentários da internet, em áudios de WhatsApp ou em comentários com os amigos, em casa, santidade geográfica e estética parecendo que está funcionando, e Jesus está dizendo para nós, então, a perfeição ou o caminho de santificação que eu vim propor a vocês é um caminho da interioridade e a geografia e a estética não são capazes de delimitar essa santidade e também a geografia e a estética não são capazes de envenenarem, ou seja, não há lugar no mundo, não há estética no mundo aonde uma pessoa com um coração que estende bondade, que estende misericórdia e que dá outra face possa ser contaminado por essa estética ou por essa geografia. Recebe? Percebe? E isso para mim, eu não sei o que isso gera em você, mas para mim é encantador. Isso é encantador. É maravilhoso você pensar que o caminho que Jesus propõe não é um caminho que funciona num determinado lugar apenas, ou não é um caminho que me diminui as possibilidades da vida, mas pelo contrário, as aumenta. E eu já gostaria de dizer para você que eu não estou dizendo, inclusive, que você deve terminar esse podcast e ir para qualquer lugar a hora que você quiser e que... não é isso que eu estou dizendo. Eu te peço, inclusive, fique até o final. Fica comigo aqui até o final, porque eu quero terminar essa conversa com você. Eu acho que ser interpretado em qualquer ponto aqui hoje, que não seja o final, podem gerar interpretações que não necessariamente passem pela minha intenção ou pela minha opinião, né, que eu estou tentando expressar aqui agora. Então, já fiz algumas constatações. A primeira é que esse pessoal continua sendo etiquetadores de pessoas e de lugares, né? Então, para eles, tem lugares santos e profanos, e pessoas mais santas e pessoas mais profanas, porque dependendo do profano até vai, mas se for muito profano, aí já não dá mais, né? Então, eles continuam fazendo essa etiquetagem de pessoas. Segundo, a santidade em Jesus não é geográfica. E por que ela não é geográfica? Porque a santidade que Jesus promove, a transformação que Jesus promove, a experiência espiritual que, inclusive, o lado oriental do mundo chama de deusificação, né? Irineu de Lyon, esse teólogo dos primeiros séculos da igreja, ele diz que a palavra de Deus se fez carne para que agora a minha carne se torne parte da palavra de Deus, ou seja, a salvação como um processo de fazer com que a minha carne vá se tornando, enquanto eu vivo, palavra de Deus, corpo de Cristo, corpo de Deus no mundo, né? O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então, isso é o processo de cristificar-se, é deixar com que o caminho da vida e as coisas da vida orientem você não a um destino geográfico, não a um destino endereçado numa escalada do sucesso, da escada do sucesso, não, mas fazer com que as situações da sua vida, as circunstâncias da sua vida, os dias felizes e tristes e os dias comuns, todos esses dias, com tudo que te perpassa, te leve a um único destino, que não é uma geografia, mas um tipo de ser humano, um jeito de ser gente, uma maneira de ser gente que, qualquer que seja a geografia externa a essa pessoa, não a corrompe,
não a interfere em sua dignidade e em sua santidade. É isso que Jesus vem propor para nós. É isso que eu vejo, pelo menos, que Jesus vem propor para nós, e não vejo isso sozinho. Tudo que eu estou falando aqui está recheado de teóricos e de teólogos que organizam, inclusive, esse meu pensamento nessa direção. Então, em Jesus, o que é santidade? Santidade em Jesus, santificação em Jesus é um processo de cristificação. É um processo de humanização. Né? Tem essa expressão latina, americana, que Jesus ele era tão humano que só podia ser divino. E que, nesse sentido, quanto mais humano como Jesus, mais divinizado. Né? Quanto mais ser humano à semelhança de Jesus, mais cristificado. E a esse processo, geografia externa não pode impedir. É um processo do Espírito Santo ao coração de todo aquele que se quebranta diante dele. Então, em Jesus, a santificação é um processo de humanização. Quanto mais santo eu estou no caminho, mais humano eu sou. Né? E olha a diferença, né, dessa santidade que parece que quanto mais a pessoa avança no tempo, ela vai se tornando anjo, assim. Parece que agora tem um sangue azul, né? Já não é mais tentada, já é uma pessoa quase que transfigurada no nosso mundo. Ela já não se mistura, ela já se sente assim, de outro mundo. Ela está nesse mundo, mas ela se sente do outro mundo porque ela já passou por um processo de santificação que a leva a essa reflexão e a essa visão de si mesma. Então, é um outro lugar, é uma outra maneira de enxergar santidade, e que quando você faz a ponte, né, sai dessa maneira que a santidade é um lugar onde você fica separado, para esse espaço onde Jesus demonstra que santidade, na verdade, na sua face e na sua concepção sobre Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, tem mais a ver com estar envolvido e ampliando misericórdia e bondade. Isso muda a sua agenda e, inclusive, isso muda a sua maneira de ler não só o texto bíblico como um todo, mas também muda a sua maneira de ler a si mesmo e ao que você considerava antes pecado e ao que você agora considera pecado. Né? Então, fica comigo que a gente chega lá. Não quero falar de pecado agora, mas achei importante comentar como essa troca de eixo, né, no que diz respeito à santidade e santificação, transforma a sua visão de mundo, a sua interpretação de mundo, a sua interpretação de si mesmo, a sua interpretação do texto, né? E, obviamente, que a sua interpretação a respeito da sua fé, da sua transformação, né? O seu juízo de si mesmo, enquanto enxerga a transformação que o dia e o Espírito Santo e a relação com Deus está gerando em você. Então, ao invés de você contar seu testemunho dizendo, então, é que antes de Jesus eu ia em determinado lugar e agora não vou mais. E aí todo mundo diz aleluia, agora mudou o eixo. Agora, não é mais antes de Jesus eu ia num determinado lugar e agora não vou mais. Antes de Jesus eu tratava pessoas como descartáveis. Antes de Jesus eu não conseguia controlar minha língua. Antes de Jesus eu chamava todo mundo à minha volta de racá, de idiota, e tratava eles como se fossem inferiores a mim. Antes de Jesus, eu não tinha paciência, eu era um pavio curto. Antes de Jesus, eu não tinha amor dentro de mim. O que tinha dentro de mim era ódio, inveja, ganância. Antes de Jesus, a minha conta bancária, tudo que entrava era para mim e para os meus. Olha só como muda. E agora que eu encontrei Jesus, eu aprendi a transbordar a mansidão, a paciência, a bondade, a longanimidade, a bondade incondicional, universal, direcionada a qualquer que seja o ser humano à minha volta. Já não pergunto a quem. Agora já não faço mais essa distinção de amigo e inimigo, porque oro por amigo e oro por inimigo. Agora eu vejo o mundo de uma outra perspectiva. Aquilo que antes eu enxergava como inferior a mim, agora, porque eu estou com Jesus, eu me considero inferior a todos para então ser servo de todos. E sendo servo de todos, aprendo com Jesus que é muito melhor servir do que ser servido. Então, é outro jeito de contar o testemunho, inclusive da sua própria transformação. É um outro jeito. É diferente, né? É muito diferente. Agora, talvez você ouça eu falando tudo isso
e você se faça essa pergunta: Vitor, então você está dizendo para mim que ir lá no bloquinho da Anitta, ir no show não sei aonde, em qualquer lugar do mundo, por mais profano que pareça, tá liberado? Eu devo ir? Como que é isso? Né? E eu quero começar esse bloco para falar desse questionamento, contando essa história que uma pessoa chegou em mim e falou para mim meio que brincando, meio que me cutucando, logo ali na mesma semana que aconteceu toda essa situação. A pessoa falou para mim: "Ah, já que você foi, pastor, e você é meu pastor, então agora que eu vou de qualquer jeito, eu vou como você". E aí eu olhei para ele e falei: "Então, só que para você ir como eu fui, você tem que ter vivido a mesma história que eu vivi, né? Você tem que ter vivido as mesmas coisas que eu vivi, porque só tem um jeito de você ir sendo eu, é tendo vivido tudo que eu vivi. Então, por que que eu tô ali? Quem me convidou para estar ali? Qual foi a motivação que eu tive para estar ali?" Então, eu queria começar dizendo que esse negócio de, se o Vitor vai, eu também vou, isso na verdade é só uma desculpa às transparências do coração. Ah, Vitor, então você está dizendo que eu não devo ir? Não, inclusive, se você me conhece um pouquinho, eu não sou esse tipo de pastor que diz o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu gosto de orientar você a partir do que eu vejo o Evangelho. E eu quero mostrar para você agora, a partir do Paulo, em Romanos capítulo 14, e tentar, a partir desse texto, te iluminar e fazer com você o caminho que eu fiz e que eu faço com a minha própria consciência. Então, o Paulo, ele diz lá, eh, no capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 1 o seguinte: "Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou." Olha só, aqui já tem uma coisa interessante, né? Paulo ele está utilizando esse rito, né? Esse dogma do que se pode, do que não se pode comer, da tradição ali do povo que está recebendo essa orientação. E ele está dizendo, então, ó, se você não come de tudo, não condena quem come. E se você come de tudo, também não fica aí zoando e zombando de quem não come de tudo. Porque Deus os aceitou. E aqui entra um ponto que eu acho que tem muita gente, inclusive, que acha que Deus nem me aceitar, aceita. Né? Que Deus, as pessoas me tratam, muitas dessas pessoas que discutem a minha crença ou a minha conversão, elas na verdade nem acreditam sequer que Deus me aceitou. Eu sou para elas uma pessoa fora, alheia à aceitação divina. E aí, obviamente, que eu não vou ter dessas pessoas um tratamento de irmão, mas de inimigo e de campo missionário, né? Porque dentro da lógica dessa teologia do domínio, que aquilo que não tem Cristo tem diabo e o que tem diabo precisa ser conquistado, eu me torno para essas pessoas um campo missionário. É como se o Vitor fosse alvo do nosso evangelismo, né? E aí o Paulo continua: "Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai." E só se a gente obedecesse isso aqui tava bom, né? Quem é você para julgar o servo alheio? Se o Vitor tá lá no bloquinho lá que você tá vendo a foto, você nem sabe o que tá acontecendo, mas viu na foto e tá incomodado, pô, você vai julgar o servo alheio, é para o Senhor que ele tá em pé ou cai. Então, a foto que você tá vendo, diante de Deus, o Vitor tá em pé ou tá caído, mas é para com o Senhor que ele tá em pé ou tá caído, né? Eu fico imaginando que sem fazer muita leitura, uma leitura mais ampliada do texto, ler de maneira simples assim já é o suficiente para mostrar que, independente se eu deveria ter ido ou não deveria ter ido, se eu deveria estar lá ou não, o que fazem a partir da foto do vídeo que foi tirado e foi filmado naquele dia é um tremendo absurdo, é anti-evangelho, né? É contra a orientação do que diz o evangelho a nós. Agora, Vitor, você está dizendo então que a gente não deve expor os pecados, as denúncias? Você está dizendo que a gente deve pegar os nossos pecados e pôr embaixo do tapete? Não estou dizendo isso, né? O que eu estou dizendo é que, nesse caso específico de comer carne ou não comer carne, que não é algo, né, que é determinante para a fé, o Paulo está dizendo, não julga.
Deixa o servo alheio ali, porque ele está de pé ou para o Senhor ou está caído para o Senhor. Deixa que Deus o julgue, né? Agora, a gente está vivendo num tempo que vale dizer que abusos físicos, abusos emocionais, abusos espirituais, líderes religiosos que abusam da sua liderança espiritual porque são ungidos de Deus e porque são ungidos de Deus acham que estão sob a prerrogativa de pedirem o que querem, fazerem o que querem, tocarem onde querem na vida das suas ovelhas, que na verdade eles não não as tratam, né, como ovelhas, mas como objetos. A isso sim a gente deve denunciar, né? Porque quem escandaliza o evangelho não é quem denuncia, mas é quem pratica o escândalo, né? Agora, é interessante que a sociedade, quando olha para essa cena, por exemplo, do show lá, que eu estive com a Luísa e com os nossos amigos, eles ficam escandalizados não com a gente estando lá, mas a sociedade, a arena pública, o mundo, nesse sentido, não o mundo fora da igreja, mas as pessoas que não têm acesso à fé, elas ficam escandalizadas com a reação da igreja. Inclusive, um vizinho meu, que viu o que estava acontecendo, perguntou assim para mim: Vitor, mas espera aí, eu não estou entendendo o que a igreja está fazendo. Eles não deveriam ficar felizes que tem alguém ali? Tipo, eles não imaginam que tem filho deles ali, que tem sobrinho deles ali, que tem irmão deles ali, que tem gente que eles amam ali. Eles não deveriam ficar felizes que tem alguém pastor ali no meio? E aí eu disse a essa pessoa, meu vizinho, eu disse a ele: olha, o problema é que eles não confiam que eu, estando lá, eles não confiam que o evangelho me habita estando lá. Eles acreditam que por eu estar lá, o evangelho já saiu de mim, se é que um dia eu já fui evangélico, porque para muitos deles eu nunca me converti, eu sou só uma farsa, né? Então, a problemática é gigantesca. Mas voltando aqui para o texto, né, o Paulo diz que há quem considere um dia mais sagrado que o outro, um lugar mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Então é verdade que há quem considera dias mais especiais do que os outros, lugares mais especiais do que os outros, e tudo bem. E aí Paulo diz assim, ó: cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Olha só, aquele que considera um dia como especial é para o Senhor que o faz. E aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E sim, para uma pessoa que nem acredita que eu pertenço ao Senhor, pouco importa o que eu estou lendo aqui, né? Mas a leitura é o jeito que eu faço, né? É como eu me aproximo do texto. Tem gente que não deve ir onde eu fui, porque indo aonde eu fui, primeiro, nega sua própria consciência, e Paulo diz que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, e segundo, eu sei que para muita gente o ambiente como aquele pode ser um ambiente de inclinação dolorosa, pode ser um ambiente de inclinação a tentações que levarão essa pessoa a praticar na direção dela mesma e de outras pessoas uma, uma afronta à sua humanidade, à sua dignidade, vão pecar. E pecado aqui como sendo a diminuição do outro, a desumanização do outro. Então, é verdade que aquele ambiente, para muita gente, a depender da inclinação e da tentação do coração, pode ser um ambiente que leva pessoas a pecados. Isso é verdade, isso é um fato, e não só o show da Anitta. É um lugar que promove, a partir da inclinação do seu coração, como disse Tiago, né, que cada um é tentado de acordo com a inclinação do seu próprio coração. Então, é verdade que o show da Anitta pode ser para muita gente uma inclinação do coração à prática de pecados, de desumanização de si mesmo e do outro. Mas também é verdade que o templo pode ser um lugar, a religiosidade infrutífera ou a religiosidade do templo, que é esse lugar hierarquizado, pode ser para alguém que tem a inclinação, a tentação do coração para esse lugar do poder. É aquele tipo de gente que gosta do poder, que gosta de mandar no outro. O templo, a religião organizada hierarquicamente, pode ser para essa pessoa um lugar de tentação e que, estando naquele lugar,
essa tentação na vida dessa pessoa vai se sobressair ao Espírito de Deus. Então, o que eu estou dizendo a você é que a inclinação do coração de cada um, de alguma maneira, é o que vai te dizer e vai me dizer em que lugar a gente deve estar, em que lugar a gente não pode estar. Agora, é claro que qualquer religião hierarquizada no templo, nesse lugar de um manda no outro e que exercemos o poder uns sobre os outros, deveria ser um lugar que nenhum cristão frequenta ou que nenhum cristão gasta sua vida organizando esse espaço ou, né, tentando fazer com que isso se pareça com o evangelho, porque é um lugar que é organizado hierarquicamente na lógica do poder, com o evangelho não tem relação. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que não é o show em si e não é o templo em si, mas a inclinação do coração de cada um. É por isso que Paulo está dizendo: cada um de vocês precisam estar certos, convictos daquilo que vocês consideram certos, daquilo que vocês consideram justo. E ele continua: portanto, por que você julga seu irmão? E por que você despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, aqui que fica complexo a brincadeira. Porque é possível que eu chegue diante de Deus tendo comido carne e Deus olhe para mim e fale: Vitor, sua consciência está tranquila, sua consciência está limpa, está em paz, pode vir à vontade, estamos ok, está limpo. E uma outra pessoa também comendo carne, da mesma forma que eu, diante de Deus essa pessoa ouça: olha, você não devia ter feito aquilo, você não devia ter comido aquilo. Por quê? Porque, olha só o que o Paulo disse. Tudo aquilo que você e eu fazemos que não provém da fé, tudo aquilo que eu e você fazemos porque que não provém da fé, aquele que come e tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Isso é Paulo em Romanos capítulo 14, verso 23. Então, nesse texto eu consigo perceber ou consigo constatar para você que eu acredito que existem coisas que para você é aceitável e para mim não. E existem coisas que para mim é aceitável que para você não deve ser. E isso depende muito da consciência de cada um. E Paulo está deixando muito claro, o verso 12 diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou poder prestar conta de você diante de Deus porque eu não tenho sua consciência. E você não pode prestar contas a respeito de mim diante de Deus porque você não tem a minha consciência. E o que Paulo está, a sabedoria que perpassa esse texto é que diante de Deus seremos julgados a partir da luz da nossa própria consciência. E luz essa, obviamente, iluminada nesse sentido pelo Evangelho. Pelo Evangelho, né? Então, eu acho isso assim de uma sabedoria e de um acolhimento à complexidade humana, porque para um faz sentido, para outro não. E, obviamente, que estamos falando de coisas aqui que não são determinantes, né, a vida humana, a dignidade humana. Porque alguém pode falar: então agora eu posso matar, falando que estou com minha consciência em paz, que eu estou matando alguém, eu posso ser cristão matando uma pessoa, nesse sentido, né, de matar sei lá, eu estou matando essa pessoa porque eu não concordo com ela e eu faço isso em nome de Deus. Inclusive Jesus falou que muita gente mataria em nome de Deus, né? E a gente foi atualizando a forma de matar, e uma das formas de matar hoje em dia é matar a reputação. Então, a gente mata em nome de Deus. Dá para falar que isso, diante de Deus, pode ser julgado de maneira honesta, justa, matar em nome de Deus? Eu não estou querendo responder essa pergunta, estou deixando ela em aberto aí para você. Mas o que diz a nós o Paulo aqui é que sim, é verdade que para um comer carne pode passar sem condenação, e outro que come carne sem fé, ou seja, duvidando do que está fazendo, a essa pessoa tem uma condenação sobre ela. E eu nem vou entrar aqui nos méritos do que seria essa condenação, mas só quero fazer um parênteses que Paulo aqui não está falando de condenação eterna, de inferno,
né? E num Brasil evangélico como o nosso, onde esse vocabulário da condenação foi tão massivamente utilizado por essa ideia de inferno, parece que Paulo está falando, então aquele que come carne sem fé vai para o inferno. Não, não é isso. É de outro tipo de condenação, inclusive já se experimenta uma condenação, né, de fazer algo que está se sentindo incomodado e que provavelmente só está fazendo para ir na onda dos outros, né? Então está lá o sujeito num lugar, numa geografia, e ele só está lá porque está querendo ser aceito pelos outros e está incomodado o tempo inteiro, e ali já pesa sobre ele uma condenação de consciência, né? Mas não quero entrar nesse ponto aqui agora. O que eu quero dizer é que Paulo também diz isso lá em Filipenses. Ele fala o seguinte, ó, eu tô buscando o alvo, e não que eu já tenha alcançado o alvo, mas eu tô seguindo na direção do alvo, me esquecendo do que ficou para trás e andando na luz que tenho. Cada um anda na luz que tem. Então, qual é a luz que você tem, meu irmão, minha irmã? Porque depender da luz que você tem, é você quem vai examinando a si mesmo e percebendo suas inclinações, se determinada geografia facilita a sua vida com a, a cristificação, no nosso caso, que aqui, né, nós somos cristãos. Então, se estar nessa geografia te impulsiona a cristificação, ou se te diminui, ou se abafa o Cristo em você. E no meu caso, examinando a minha própria vida, eu estar aonde eu estive, a partir dos porquês eu estava e do porquê que eu estive, nada me fere a consciência e a nada me impede de estar ali diante de Deus e diante, sim, do meu processo pessoal de cristificação e de humanização e de missão de Deus para a minha vida. Então, é verdade que eu acredito, sim, que para alguns é válido e para outro nem tanto, porque não tem uma resposta pronta. E nesse sentido, o que eu estou dizendo é que o que pode ser pedra de tropeço para um, pode ser escada de cristificação para outro. E eu sei que talvez eu possa estar arrumando agora um outro problema, mas eu estou bem consciente disso. E eu vou até repetir o que eu acabei de dizer. E para mim isso é uma fé adulta, é uma fé que dá conta da complexidade humana, e achar que existe um conjunto de regras que funciona para todo mundo da mesma maneira é apequenar demais o ser humano, é uma simplificação do ser humano no sentido pejorativo. Então, o que eu estou dizendo é totalmente possível que aquilo que para um seja pedra de tropeço, para o outro seja uma escada, no sentido de escada como aquele que sobe na direção da cristificação. Então, sim, para você o que pode ser pedra de tropeço, para mim pode ser uma escada, e o que para mim pode ser pedra de tropeço, para você pode ser uma escada. Forte, né? Eu acho isso muito bacana, inclusive. Mas entendo que é um assunto muito complexo e para adultos. É para adulto isso aqui. Inclusive é por isso que eu estou fazendo isso num podcast. Eu acredito que isso é conversa séria e é conversa de quem não vê a vida e o ser humano como bom e mal, preto no branco, certo e errado e todo esse negócio. Eu acho que a vida é mais complexa que isso, e graças a Deus, porque o Evangelho, o texto bíblico, a sabedoria bíblica, nos dá condições de encontrar no texto, no Evangelho, caminhos de luz para essa complexidade toda. E um desses textos, dos mais bonitos, na minha opinião, é Romanos capítulo 14. E você pode concordar comigo? Diante dessa imagem da bebida alcoólica, por exemplo. Eu acredito que existem pessoas que devem passar longe de tomar uma gota de álcool. Agora, não é porque algumas pessoas devem passar longe que eu preciso organizar e sistematizar uma crença, uma doutrina
de que ninguém deve tomar uma gota de álcool. E aí eu faço um malabarismo hermenêutico teológico, inclusive para dizer que Jesus não bebia vinho com álcool. Eu lembro que na minha adolescência era uma discussão na minha igreja, se o vinho que Jesus transformou lá água em vinho, se tinha álcool ou não. Então você vê como a gente vai apequenando e vai dando à santidade esse lugar pequeno, geográfico, estético. Então acho que esse é um exemplo importante. E enquanto eu falo aqui com você, me lembrei também que, estudando esse rabino hoje de manhã, uma das polêmicas que ele se envolveu é que na época, isso muitos anos atrás, ele deu uma entrevista para Playboy. E eu acho que talvez você tenha aí regalado os olhos, como eu também fiz na hora que li, que ouvi. Mas achei muito interessante a justificativa dele. Aquilo, obviamente, que na época gerou um escândalo, isso aqui no Brasil, e fizeram uma movimentação para tentar tirar ele do cargo. Ele era presidente de uma associação judaica aqui em São Paulo. E aí ele disse: Olha, mas eu tô falando a mensagem, eu tô entrando nos espaços que me foram abertos, né? E acho que isso é bonito. Não acho que todo mundo deveria falar na Playboy, mas para ele, na consciência dele, a, diante da luz que ele tem, ele achou que foi justo e bancou a escolha dele. E não só ele, uma galera, tanto que não conseguiram tirar ele da cadeira que ele estava, porque eu também acredito que aquilo que você faz com fé, de alguma maneira, Deus vai fazer com que pessoas específicas, pessoas por perto, pessoas chaves na sua vida, se orientem na sua direção para testificar junto com você, para você não achar que tá maluco, sabe? Não acho que isso aconteça toda vez, mas na maioria das vezes isso acontece, até porque acho que o testemunho do Evangelho é um testemunho comunitário. Então, acho que sim, sempre vai ter gente por perto para testificar de que você não está fugindo da luz, no nosso caso, né, do Evangelho de Jesus. Esses dias atrás mesmo eu tinha uma decisão para tomar e eu estava em paz, em certo sentido, mas num outro sentido tinha um questionamento dentro de mim. Eu precisei ligar para um amigo meu, expor para ele toda a situação, e doeu expor para ele tudo que eu tinha que falar. Eu não queria ter que falar aquilo, porque falar era quase que reviver o que eu tinha que decidir. E aí ele me testificou e ele falou coisas para mim que me deram mais convicção. E eu tomei a decisão que tinha para tomar com fé, com mais fé, depois de ter falado com ele. Então, acho que esses exemplos, eles acabam que deixam com um pouco mais de clareza o que eu estou querendo dizer para você, né? Agora, eu também gostaria de dizer que eu também acho que existem lugares que santos não deveriam frequentar. E sim, você ouviu o que eu disse. Eu, pastor Vitor Azevedo, acredito que existem lugares que pessoas engajadas e que pessoas no caminho de Jesus e que pessoas em santificação, em cristificação, não devem pisar. E o primeiro lugar aonde essa pessoa não pisa, aonde essa pessoa busca não pisar, é em qualquer espaço que seja, inclusive pode ser esse um espaço ao qual a religião predominante chama de sagrado, pode até ser esse espaço. Essa pessoa santa, seguidora de Cristo, não pisa em lugares que ferem suas consciências, porque elas acreditam que suas consciências são iluminadas pelo Espírito de Deus e que quando fala a sua consciência e quando a sua consciência não diz o sim da paz, elas ouvem ali a voz de Deus. Inclusive, isso é um outro conselho de Paulo, que devemos buscar, conhecer e discernir a vontade de Deus. E não existe uma outra forma de fazermos isso senão pela leitura do Evangelho e a partir da luz da leitura do Evangelho, iluminados pelo Evangelho, então o discernimento aparece em nossas consciências. Então eu acredito que uma pessoa santa não pisa
aonde fere sua consciência. E dito isso, é claro que eu estou dizendo que não existe uma padronização desse lugar onde fere a consciência. Eu sim acredito que é possível que a sua consciência não fira pisando em determinados lugares, que a minha ficaria ferida. Até porque eu não sou você e você não é eu. E somos partes do mesmo corpo. E isso também é uma sabedoria bonita da Bíblia, dizer para nós que quando somos um, aonde você está, eu estou com você. E por mais que não me cabe nesse seu lugar e não te caiba no meu lugar, a gente se pertence e a gente vai se completando nessa jornada de unidade. Então, eu acredito que pessoas santas não pisam onde ferem suas consciências. E pode ser que um lugar que fira a sua não fira a minha e vice-versa. Um segundo lugar que eu acredito que pessoas cristificando-se e que pessoas em processo de transformação não pisam é na consciência alheia. É na consciência alheia. Eu penso que gente que segue Jesus não está querendo convencer os outros. Inclusive, hoje cedo eu estava estudando um pouco, e eu estava estudando um rabino específico, e esse rabino disse que o que ele aprendeu do pai dele, que ele nunca esqueceu, é que o judaísmo não é sobre fazer do mundo um mundo mais judeu, mais judaico. Não é ampliar o judaísmo, mas que o judaísmo é fazer do mundo um lugar mais humano. E vale lembrar você de que em Jesus de Nazaré se encontra o judaísmo. Jesus é judeu, né? E Jesus pratica o judaísmo em sua época. E quando você vai vendo as maneiras e as formas e as falas e as posturas de Jesus de Nazaré, você percebe que ele está muito engajado também em deixar o mundo mais humano. Então, eu acho que essa ideia de um cristianismo colonizador que fere consciências e que promove, que procura promover culpa em qualquer outro que não viva aquilo que a sua consciência diz que esse deve viver, eu acho que isso aí não é coisa de gente santa, não é coisa de gente cristificada, ou melhor, não é coisa de gente que está se cristificando. Eu acho que isso daí, inclusive, é coisa que se abandona no encontro com Jesus de Nazaré. Inclusive, Jesus diz que o nosso papel na direção do outro é de servo, né? É procurar as pessoas para servir as pessoas, e não para colonizar as pessoas, e não para doutrinar as pessoas. Inclusive, Jesus denuncia o espírito que a religiosidade da época tem de ir atrás de jovens para fazer prosélitos. O que é isso? Novos convertidos. E colonizando a mente e o coração desses jovens, diz Jesus que essa religiosidade organizada faz com que esse jovem se torne 2 vezes mais filho do inferno do que aqueles que o colonizaram. Então, acho que isso é de extrema importância ser dito, que um lugar que gente santa não pisa também é a consciência alheia. Né? Essa pessoa não está querendo convencer o outro a ser uma própria extensão de si mesmo. E dito tudo isso, eu termino esse podcast dizendo que julgar é condicional não só do ser humano, mas também da fé cristã. E sim, eu estou dizendo a você que faz parte da fé cristã o julgamento. Agora, não é o julgamento da pessoa em si, porque a pessoa só Deus pode tocar e só Deus pode julgar. Inclusive, eu acho que tem que ter muita audácia e arrogância para tocar uma pessoa desmerecendo ela em juízo, sabendo que ela carrega a imagem de Deus e de que Deus tem uma inclinação a essa pessoa, seja ela quem for. Porque Deus é esse que ama incondicionalmente. Tem que ter muita audácia para tocar numa pessoa qualquer que seja dessa maneira. Mas o Evangelho nos incentiva assim a julgarmos. Inclusive, Jesus disse que nós devemos julgar o fruto e não a árvore.
E isso é muito interessante, porque julgar a árvore é julgar a estética. Olhar para a árvore e achar que, olhando a árvore, se sabe do fruto, é um juízo estético e geográfico. Então, se essa árvore está no bairro nobre da cidade e esteticamente é bonita, parece que o fruto é saboroso. Jesus está dizendo, não caia nessa estética geográfica, e se você ficar caindo nessa, você vai chamar esteticamente, geograficamente, de bom e santo aquilo que na verdade é imoral e perverso. E o oposto é verdadeiro. Você vai olhar para aquela árvore esteticamente caída, esteticamente desorganizada e em geografia desprivilegiada, na periferia, em lugares feios, escondidos, em lugares não arquitetados, e vai achar que aquela árvore, por estar geograficamente deslocada, tem um fruto ruim, tem um fruto amargo. E na verdade o fruto daquela árvore pode ser fruto de vida, fruto de justiça, fruto de paz, fruto de bem, fruto de beleza, fruto divino. Então, o que Jesus nos incentiva e que o Paulo faz eco, é que julguemos a profecia, né, e não o profeta, é que a gente perceba e que a gente julgue a profecia, o fruto, pelo sabor, e não pela estética, e não pela geografia. E nesse sentido, o fruto, ele não pode ser constatado ou julgado de longe, ele precisa estar perto, ele precisa ser provado. E penso eu que o fruto de uma árvore plantada junto a ribeiros de águas tranquilas, o Salmo capítulo 1, volto nele, são frutos que Paulo nomeou de fruto do Espírito. Mansidão, bondade, benignidade, amor, paciência, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. O fruto é o caráter de Jesus, é o jeito de Jesus, é a maneira de Jesus. Então eu termino dizendo que é parte crucial a gente saber o que a gente ouve e quem a gente segue. Porque o que a gente ouve e o que a gente segue, de alguma maneira, nos forma, nos molda, nos organiza. Então eu tenho muito cuidado com o que eu ouço, com o que eu vejo. Aí alguém vai dizer, Vitor, mas você estava no show da Anitta. Pois bem, mas eu não estou dizendo a você que Anitta toca no meu Spotify, e eu não estou aqui fazendo um juízo moral das músicas da Anitta e da ideia do empoderamento feminino ou da objetificação da mulher, até porque esse nem seria meu lugar de fala, e para falar disso eu teria que fazer um juízo a partir da moral cristã, e não é o meu objetivo aqui hoje. Mas o que eu estou dizendo é que sim, julgar o fruto do que é dito, de como é falado, de como se orienta a partir daquele discurso, eu acho que isso é válido. Eu acho que isso é necessário, e num Brasil tão evangélico, com tantos púlpitos, é questão de vida ou morte. E oro a Deus que escolhemos o caminho da vida e que eu também não esteja enganado. Essa é a minha oração. E fico muito tranquilizado pelo Evangelho quando ouço a voz de Deus que diz no meu coração de que eu preciso seguir a minha consciência, e essa minha consciência, a qual eu estou seguindo, é iluminada pelo Evangelho, e não sou só eu o único que pensa desse jeito, que faz esse caminho. Pelo contrário, é uma consciência comunitária, que tem história, que tem tradição, que não começou comigo e que também não vai acabar comigo. Então, oro a Deus que tudo isso tenha feito eco aí em você, e que a gente possa, a partir de Jesus, fazer caminho com Jesus e no mundo ter sabor de Jesus, para além da geografia e para além da estética, mas com o coração quebrantado e contrito, e que toda vez que a vida esbarrar em você e em mim, que vaze pelos nossos poros o bom perfume de Cristo. Fica aqui meu beijo e meu desejo que nos encontremos no caminho da vida e na santidade da vida, que possibilita e amplia a nossa misericórdia, a nossa bondade universal e incondicional. Que seja assim. Amém.